uma tragédia comédia, a épica lírica, meados do o século conto e a XX no fábula. Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Criada em setembro de 2002, a editora PUC Minas já publicou cerca de 130 obras, muitas em parceria com outras editoras. Os livros da editora PUC Minas se inserem numa perspectiva multidisciplinar, contemplando temas que preocupam a sociedade contemporânea, num convite à reflexão e à tomada de posições. Nesta linha, de estarmos atentos às questões mais presentes da sociedade, nós editamos, por exemplo, um livro que vem tendo uma grande aceitação e vem provocando importantes debates, que é o livro sobre o crack, organizado pelos nossos professores, a Regina Medeiros e o professor Sapori, discutindo esse tema que hoje aflige profundamente as famílias no Brasil, a sociedade brasileira, que é a questão das drogas, especialmente a questão do crack, atingindo sobretudo a nossa juventude e vinculando também a questão das drogas com a questão da violência, com a questão de quebra de valores éticos, morais importantes na coesão da sociedade. O crack ele chegou em Belo Horizonte, região metropolitana, em meados da década de 1990, mais precisamente em 1995. Chegou em uma comunidade, uma favela da cidade, que é a Pedreira Prado Lopes, através de um fornecedor, de um traficante local. Não foi possível ainda identificar de que maneira ele adquiriu o crack, mas possivelmente de São Paulo, porque já naquele período o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo já consumiam muito crack. Então a hipótese mais provável é que de São Paulo ele chegou em Belo Horizonte e daí aos poucos ele foi se espalhando pelas demais favelas da cidade. Os outros traficantes logo perceberam como era um produto rentável, muito lucrativo e que com um grande apelo de consumo. Não é à toa que então, o crack foi se espalhando, se disseminando aos poucos e hoje é uma droga vendida e comercializada em praticamente todas as favelas de Belo Horizonte. Existem estudos, analisando essa coisa de uma característica, por que uma pessoa passa a ser dependente de crack e não de maconha, por exemplo. Então tem uma característica da personalidade que leva o sujeito não a ser exatamente dependente, mas por que ele é dependente de uma coisa e não de outra, por exemplo, Então ele poderia ser de exercício físico, de medicação para engordar, para emagrecer ou para dormir e tal. E por que é o crack, Então, além de ser esse acesso mais fácil, mais barato, tem alguma característica da personalidade do sujeito que tem uma combinação com essa droga. Não é propriamente o crack que leva ao homicídio. Não é o usuário do crack que sai matando, pegando em arma para matar. O usuário do crack compulsivo, muitas vezes ele pega em arma para cometer assaltos, sim, para conseguir dinheiro, para sustentar seu vício. Ou furtos, é mais comum inclusive ele sair furtando. Não é à toa que o usuário do crack muitas vezes passa pela polícia. Boa parte deles tem registro policial porque a polícia os conhece no dia a dia, sabe quem são, onde eles estão na cidade. Então eles têm sempre trajetórias criminosas, pequenos furtos, pequenos assaltos. Homicídios mesmo, volto a dizer, são cometidos geralmente pelo comércio do tráfico. São pelos traficantes, nas suas relações. É geralmente um revendedor da droga matando um cliente, um consumidor inveterado, mal pagador. É geralmente um gerente de uma boca mandando matar um vapor, um garoto que estava revendendo, mas que ao invés de revender, consumiu tudo que devia revender, deu um derrame na droga. É geralmente uma disputa, muitas vezes, entre pontos de venda, entre pequenos grupos de distribuição da droga em certas favelas, em certas comunidades. É esse o perfil do homicídio que geralmente vem no bojo do comércio, do tráfico do crack. Então é um homicídio muito relacionado à dinâmica da atividade econômica. É porque o crack, em boa medida, ele quebra a confiança fundamental das relações econômicas. Um bom negócio, para se viabilizar, ele precisa que o comerciante tenha confiança mínima no seu cliente.
ou nas relações entre comerciantes. Se essa confiança é quebrada, se a dúvida, a insegurança, o medo aparecem, o uso da arma de fogo se torna muito intensiva. Porque nesse comércio você não pode usar o Estado para mediar as divergências. É o uso da força física, através da arma de fogo, que é um instrumento de imposição da ordem, né, de resolução de conflitos nesse mercado. O usuário de crack é visto dessa mesma forma, né? Como se ele fosse possuído por uma droga, assim como um demônio, alguma coisa, e ele então ele respondesse a isso, que ele fosse então, ele incorporasse aquele demônio e a partir daí então. Na verdade, o usuário de crack não é nada disso, né? A gente sabe que o próprio crack, como pelo um preço muito barato, o usuário ele não programa as coisas, ele pega o que tiver na sua mão, uma caneta, um esmalte, uma coisa assim que ele pode trocar com muita facilidade. Então esses produtos que ele vai ter que negociar, demorar e tal, não interessa para o usuário. Então quer dizer, de fato, falta muita informação em relação ao tanto o uso do crack, como o usuário de crack, como a própria droga, como é que ela atua no organismo do sujeito, né? De fato, então, o que acontece? O que acontece é que o usuário de crack, ele é visto de uma forma assim, totalmente deformada pela sociedade. Porque é uma droga ilícita que tem impactos e tem consequências na sociedade, não apenas nas pessoas, nos usuários, mas na sociedade de maneira geral, nas famílias, né? Na vida coletiva, de uma magnitude muito superior a qualquer outra droga que exista no Brasil. Não tem nem comparação os efeitos maléficos que o crack provoca, comparativamente à maconha, por exemplo, a cocaína em pó, o êxtase, ou mesmo a bebida alcoólica, que já gera muitos problemas, né? O crack, efetivamente, é uma droga que provoca um grau muito mais intenso de dependência química. Ele tem efeitos farmacológicos diferenciados, o que leva à destruição de vidas, de trajetórias de trabalho, né, de relações familiares. O usuário compulsivo, que não são todos, é verdade, uma porcentagem, né, deles, esse usuário compulsivo, ele é autodestrutivo. Não é à toa que ele é chamado pelos próprios traficantes de nóia, né, que é uma forma muito estigmatizante, né, de se referir a esse tipo de consumidor. Nós sabemos, pela pesquisa que nós fizemos, nós encontramos pessoas de classe média, classe alta, profissionais liberais ou outros profissionais, servidor público e etc., que utiliza crack também, né? Então, quer dizer, ele não é direcionado para uma classe popular, né? E, de fato, o que gera isso, assim, o que ele pode dar a chance de parecer que é uma coisa de classe social mais baixa é pelo preço dele. Mas depende do tamanho da pedra que você compra. Você pode comprar uma pedra por R$1, você pode comprar por R$50. O crack não é, primeiro, uma droga de segunda categoria, não é um subproduto da cocaína. A matéria-prima do crack é a mesma da matéria-prima da cocaína em pó. O crack é, na verdade, cocaína, só que é uma cocaína fumada. Essa é a diferença. E o crack, na verdade, ele, como eu disse, ele vai chegar ao cérebro muito rapidamente, pelas vias nasais, pelos pulmões. De alguma maneira, isso vai também impactar o sistema nervoso central também de uma maneira diferenciada e aumenta a probabilidade do efeito compulsivo. Isso não significa que todo mundo que usa crack vai se tornar um nóia. Vai abandonar tudo, vai para a rua, viver na rua, não é nada disso. Uma porcentagem. Há estudos, e o nosso estudo mesmo comprovou, que existem usuários controlados do crack. Mas uma porcentagem, tudo leva a crer, muito pequena. Além disso, o crack não gera necessariamente violência, não é o uso da droga que vai fazer com que a pessoa saia matando, esfaqueando, agredindo tudo e a todos, não é nada disso. A violência associada ao crack faz do usuário, na verdade, a principal vítima dessa violência. É o usuário que se torna, em boa medida, muitas vezes, vítima de assassinatos por parte de traficantes, dos seus fornecedores de drogas.
E por uma razão muito simples, o usuário do crack é, em boa medida, o usuário compulsivo, é em boa medida um devedor, um contumaz devedor. E se você não paga o seu credor depois de um certo tempo, a sua vida é o preço a ser pago. Nós vivemos numa sociedade de consumo. Um sujeito que ele não tem condições de consumir nada que a sociedade incentiva, motiva e tal. Então o crack pode representar então o acesso a um consumo, a possibilidade de ser um cidadão consumista. Tá? Isso pode ser. Ele pode provocar também, representar para ele o prazer, né? O que nós encontramos com muita facilidade. O sujeito não tem prazer em várias coisas, mas ele pode ter prazer por meio dessa pedra de crack que ele consome. Então ele pode representar o prazer. Ele pode representar também um alívio. Não é pela repressão, não é prendendo o usuário de crack, não é colocando o usuário de crack na cadeia que nós vamos resolver o problema, né? Nem das cracolândias, muito menos das cracolândias. A melhor maneira de lidar com isso é ter uma política de tratamento dessas pessoas, de prevenção por um lado, para evitar que novos usuários ingressem, né, nesse circuito perverso de consumo. E principalmente tratando aqueles que já estão envolvidos com o consumo compulsivo, auxiliando as famílias que necessitam de apoio nessas situações. E de que maneira? Oferecendo a oportunidade de atendimento ambulatorial, sim, de internação voluntária ou compulsória, quando for o caso, de articulação de uma rede das entidades públicas, os hospitais públicos, as comunidades terapêuticas. Você tem que criar uma rede de articulação de todas essas entidades da sociedade civil, dos órgãos públicos, estaduais e municipais, para criar mecanismos de recebimento do usuário, de diagnóstico da situação dele e de definição de qual é a melhor política de tratamento, qual é a melhor terapêutica para ele, de acordo com o estágio que ele se encontra.